Olá, amigos que acompanham a edição extra aqui pela programação da TV AL. Vamos ao fato determinado de hoje. É o seguinte, sob a justificativa de que a cada ano o Tesouro do Estado tem que despender 4 bilhões de reais para que o IPREV, que é o Instituto de Previdência do Estado, possa pagar os aposentados e pensionistas, que são mais de 70 mil, o governador Carlos Moisés encaminhou à Assembleia Legislativa 2 projetos. Uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, e um projeto de lei tratando da reforma previdenciária aqui em Santa Catarina. Bem, para debater esse assunto, nós convidamos, estão aqui presentes, os jornalistas Stella Benetti, do grupo NSC, e também o jornalista Laudelino José Sardá, que é conhecido da sociedade catarinense e atualmente é professor e diretor da editora da Unisul, aqui em Santa Catarina. Bem, vamos começar respeitando, aquele símbolo com uma mulher. Stella, qual é a tua opinião sobre o projeto de reforma nesses primeiros dias, que começou a tramitar aqui na Assembleia? Olá, Vânio. Prazer estar aqui com você. Prazer estar aqui com você, Sardá. Tudo bem? Eu agradeço a Assembleia pelo convite. É sempre bom debater esse assunto super relevante para a nossa economia, para o nosso setor público. Bom, eu dei uma olhada, uma lida no projeto e pelo que eu observei é um projeto bom dentro do padrão esperado, O governo do estado, ele disse que faria um projeto muito semelhante ao projeto que foi aprovado em nível nacional, até para ter essa sintonia, para que as pessoas, os servidores tenham os mesmos tempos de trabalho, mais ou menos os mesmos tempos, e eu achei que está bem adequado. É claro que aqui agora a Assembleia deixou para discutir no ano que vem, em fevereiro, achou prudente dar mais tempo, mas é um projeto muito importante que ele deve ser aprovado o mais breve possível e ele está dentro do que é possível aprovar no momento dentro do cenário político brasileiro, não dentro do cenário econômico. Se a gente fosse olhar somente a economia, a gente teria que fazer um projeto um pouco mais apertado, com mais economia, mas esse está dentro do que a política pode aprovar. Sardá. Eu concordo com a Stella que é uma proposta boa, que propõe, aliás... E necessária, Necessária, que propõe uma mini lipoaspiração no quadro de hoje. Mas temos que compreender o seguinte, nós estamos desde 1923 discutindo Previdência, quando se criaram as caixas da Previdência, E principalmente nas últimas 6, 7 décadas, é a pressão do serviço público. Nós temos que primeiro resolver a questão política do serviço público para poder resolver o problema, porque pela primeira vez, não sei se a Stella concorda comigo, está se botando dedo na ferida. Está se acabando com mordomias, com privilégios, esse negócio todo. É um desafio, mas até que ponto a Assembleia não vai sofrer pressão, como está sofrendo o Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo. É um desafio. Você acha que essa pressão é necessária ou... É claro que a gente tem que ter cuidado com algumas atividades que elas são de maior risco. Talvez o policial militar que fica na rua, ele tem um maior risco de vida até para executar atividades. Suponhamos se ele fosse se aposentar com 65 anos, seria uma pessoa já com dificuldade para fazer certas atividades na rua. Nós estamos com um atraso de 25 anos da reforma da Previdência. Eu acho que nós tínhamos que ter previdência igual, mais parecida com o setor público e privado. Eu também considero que a remuneração dos servidores públicos deveria ser mais parecida com a do setor privado, porque hoje nós temos 2 Brasis. Um do setor privado, que enfrenta toda a concorrência, aquela concorrência perfeita. Perfeita eu digo porque quando tu não tem condições de mercado, tu cai fora, tu perde o emprego. E se tu tem condições de competir, tu compete, senão tu cai fora. E enquanto que o servidor público tem uma vida muito mais fácil. E isso tudo tem um impacto enorme na nossa economia, porque quando você não oferece o serviço adequado, você não tem o desenvolvimento econômico adequado. Então, se você tem a educação deficitária frente ao resto do mundo, se você tem a saúde deficitária frente ao resto do mundo, se você tem as leis também ambientais e a questão tributária, a gente não cresce. Por exemplo, nossa carga tributária é muito elevada e isso impede o investimento privado e impede a economia crescer. Agora, a partir de 1980, passou a ter concurso público. E o concurso já privilegia com
a estabilidade. Aproveitando essa tua manifestação sobre a iniciativa privada, a estabilidade do trabalhador, como você, eu, o Sardá, é o profissionalismo, né? Competência e comprometimento. Exatamente, a gente vai assim, e a gente fica muito tempo, né? Eu, por exemplo, já tenho mais de 25 anos na mesma empresa e, enfim, muitas pessoas são assim, a gente observa isso. É claro que hoje o jovem está mais dinâmico, ele troca muito mais de emprego porque os jovens estão mais criativos, enfim, eles entram na tecnologia, por exemplo, trabalham em várias empresas de tecnologia, mas a gente vai indo assim. Então, a gente espera que tenha essa compreensão, assim, que os deputados, quando vão aprovar essa reforma da Previdência, que eles olhem o todo. É claro que tem os interesses específicos dos servidores, mas a gente vê aqui, nós temos mais ou menos 150 mil servidores em Santa Catarina, nós temos 73 mil aposentados, e esses 73 mil geram um déficit de 4 bilhões por ano. Então, se você for olhar o nosso orçamento do Estado, está em cerca de 28 bilhões por ano. Então, é muito dinheiro para poucas pessoas, num Estado com mais de 7 milhões de habitantes. Praticamente 20% do orçamento, né? É bastante, assim. Então, a gente tinha que olhar com muito mais atenção tudo isso. Os deputados têm que considerar isso e pensar no todo e não somente nos interesses específicos dos servidores. Eu acho que a Previdência é uma desculpa que se acha, que se está espalhando no Brasil inteiro para isentar o gestor público do dever de reestruturar o serviço público. Por exemplo, é só a Previdência que está pesando no orçamento? Não, gente. Olha, o governo do Estado, Moisés já avançou, extinguiu as secretarias regionais, mas falta muita coisa ainda para fazer uma limpeza, reduzir essa estrutura. Bom, sobre as idades aí, vamos falar um pouquinho sobre as regras da nova Previdência, está em discussão aqui na Assembleia, começa a ser debatida em plenário a partir do mês de fevereiro, quando inicia a nova legislatura. Tem aqui marcado o seguinte: aposentadoria dos servidores, mulheres passa de 55 para 62 anos, enquanto os homens, a idade passa de 60 para 65 anos. Isso é bom? Olha, é bom, mas não é o ideal. Assim, na minha opinião, eu acho que os dois tinham que ter a mesma idade. Mesma idade. E eu acho que deveria ser 65 anos. Porque nos Estados Unidos, tipo, um professor universitário já vai para 67 anos. Então, tipo, na maioria dos países desenvolvidos, a gente tem uma idade entre 62, 67, 68 anos. Tem país até com 70 anos, se não me engano é o México. Porque eu acho que é parecido. E mulher, em média, as mulheres brasileiras duram 6 a 7 anos mais do que os homens. Então, não tem por que eles trabalharem mais. Eu acho que teria que ser igual. Igualdade, exatamente. E eu acho que também tinha que ser igual, assim, a essas atividades que não são... insalubres. Não são insalubres, que não são, tipo, uma atividade de rua, como policial de rua, que talvez tenha que ter uma diferença, né? Mas eu acho que tinha que ser mais assim, essa idade, né? Porque nós estamos no estado, né, que nós temos a maior longevidade do Brasil. As mulheres em média aqui duram 82 anos, né? E os homens, eu acho que 68 por aí. Então dá em média quase 80 anos a longevidade aqui de Santa Catarina. Eu acho que nós vivemos as incongruências da aposentadoria, né? Eu concordo com a Estela. As incongruências se resumem em que eu tenho que aproveitar a aposentadoria. Me aposento aos 65 para viver mais 15 aposentado. Aí vai para casa na ociosidade, ou atropela, ou mata. Essas incongruências. Agora, eu concordo, mas tem que ser aos 65 anos, para desfrutar um pouco do lazer, da família, da própria inovação, do ócio, tudo isso aí. Entendeu? Tudo bem. Então vamos a um breve intervalo comercial e depois vamos falar sobre outras regras que constam dessa PEC, proposta de emenda à Constituição, e também do projeto de lei tratando da reforma da Previdência dos servidores estaduais aqui em Santa Catarina. Voltamos já. Voltamos com edição esta, discutindo hoje, debatendo duas medidas, duas proposições encaminhadas pelo Governo do Estado, aqui à Assembleia Legislativa, tratando da reforma previdenciária no Estado.
Bom, estamos aqui com dois jornalistas, Estela Benetti e Laudilino José Sardá. Eu começo de novo com a Estela. Estela, já foi feita uma reforma previdenciária aqui em Santa Catarina, no governo Raimundo Colombo, lá? Vânio, realmente foi feita uma reforma possível naquele momento, mas foi uma reforma muito importante, porque ela elevou de 11% a alíquota previdenciária do servidor para 14% e elevou de 22% a alíquota patronal para 28%. Então é um patamar que outros estados estão adotando agora, outros estados seguiram também isso e o governo de Raimundo Colombo conseguiu aprovar isso facilmente, ele tinha uma base grande, ampla na Assembleia, foi aprovado super rápido essa reforma, então ela foi muito importante para o estado ter essa diferenciação, já que nós temos um dos maiores déficits de previdência do Brasil. E aí então enfim, outra mudança feita também foi a criação de um fundo e estabelecer um limite que o novo servidor que entra, ele se aposenta com um valor igual o limite do INSS, que hoje está próximo de R$6.000, e se ele quer ter uma renda maior, ele contribui para um fundo previdenciário. Então foram duas mudanças muito importantes que agora enfim, isso vai continuar, né? Quer dizer, isso fica prevalecendo, né, Sara? Inclusive com a votação da própria reforma agora. Até você acha que com esse projeto da reforma ameniza um pouco esse déficit do IPREV aqui em Santa Catarina? Sim, ameniza porque apesar dessa reforma feita pelo governo anterior, não foi estabelecida, não foi alterada a idade mínima, né? Então nós temos professores, nós temos policiais se aposentando com 46 anos e são pessoas muito jovens. E agora o foco principal nessa reforma, especialmente para Santa Catarina, é a idade mínima. Então, no momento, você vai passar os servidores, a maior parte dos servidores vai se apresentar com 65, né, desses que são, enfim, de prestação de serviços. Os professores têm vão seguir também a nova idade limite nacional. E aí os policiais também, enfim, a gente está mudando. O grande ganho de Santa Catarina é a mudança da idade mínima. O Raimundo, aliás, sugeriram ao Raimundo, e ele não conseguiu colocar no projeto, não sei se a Estela podia até explicar melhor que leu o projeto, é de acabar com a agregação de vantagens para a aposentadoria. Quer dizer, ela já acabou a época do ex-governador Wilson Langbing, né? Ele que acabou com a agregação. Não, mas a aposentadoria, por exemplo, se você é um funcionário, assumiu um cargo de diretor, dobrou o salário, ele se aposenta com o salário atual, vamos dizer assim. Isso aí ensejou que hoje, tanto o judiciário, quanto o legislativo, quanto o executivo, haja pessoas com a aposentadoria acima de R$80 mil, que são as agregações. O Moisés está propondo acabar com isso. Mas eu acho que nesse ponto aí tem que se pensar na saúde do Estado, entendeu? É uma nova era, uma nova visão. E eu sou do serviço público, mas eu defendo o fim da estabilidade. Porque a estabilidade, ela corrompe o processo da qualificação do serviço. Essa é a minha opinião. E é possível acabar? Porque hoje a transparência ensejada pelas redes sociais, etc. e tal, permite essa convivência saudável entre a política partidária, a gestão da política e o serviço público. E acabar realmente o serviço público como estrutura de base para a politicagem, para o eleitoreiro. Isso aí tem que mudar, porque se nós não mudarmos o comportamento político, o comportamento das gestões, a seriedade e a competência do trabalho público, com certeza não vamos vencer. Previdência não vai resolver nada. Bom, sobre os pontos da reforma, eu quero colocar para discussão o seguinte: professores. O que o governo estabelece no projeto? Professores, 57 anos mulheres, 60 anos homens. 25 anos de contribuição exclusivamente exercício nas funções de magistério, na educação infantil e no ensino fundamental e médio. 10 anos de efetivo exercício de serviço público e 5 anos no cargo efetivo em que for concedida a aposentadoria.
Correta essa colocação? É isso mesmo, é isso que está sendo proposto, mas, na minha opinião, eu acho que deveria ser mais. Enfim, o professor deveria se aposentar com 65 anos, como eu já coloquei, né? Porque é a inteligência que a gente está desperdiçando. Quer dizer, quando ele fala aqui, né, a prova de 5 anos no cargo efetivo, se não tiver, né, essa condição, também esbarra na aposentadoria. Se houvesse que uma tem que ter as previdência, regras, né? uma previdência que valesse para o setor privado e o público, o professor, se ele tivesse só 5 anos de casa, mais 20 anos no setor privado, uma equivalência de previdência, não haveria problema. Mas só que ele, agregando o privado, vai se beneficiar das vantagens do público. Tínhamos que criar a categoria do seguro. O seguro poderia cobrir qualquer incidente que houvesse na carreira dele. O que nós não podemos é criar essa massa falida na Previdência em busca de privilégios. Temos que realmente dar igualar tudo isso aí e criar outros meios de atender a sociedade no sentido de pessoas não fiquem marginalizadas e abandonadas em caso de acidentes no serviço. Inclusive doença extrema. Agora, a questão que você colocou da idade, né? Vale lembrar que é um fato controverso aqui, é o seguinte. Ele coloca o governo, policiais civis, agentes penitenciários e agentes de segurança socioeducativos. 55 homens e mulheres, 30 anos de contribuição e 25 anos de efetivo exercício em cargo. Aqui está havendo um fato controverso. A própria Polícia Civil, os sindicatos policiais civis, procurou aqui na Assembleia o deputado Maurício Kudelak, que é policial também, e ele vai apresentar 4 emendas, colocando para que haja isonomia entre a função do policial civil, o IGP, o agente penitenciário, e também o policial militar, que já é contemplado, né, por uma aposentadoria especial por uma lei federal. Bom, a Estela, quando você falou sobre a diferença, né, do ganho da aposentadoria do servidor público e do agente privado, vale lembrar o seguinte, muitos trabalhadores na iniciativa privada que ganham no máximo o teto do INSS, pouco mais de R$ 5.900, é isso, né? Eles fazem um fundo de previdência particular. Deveria ser a mesma coisa, se eu quero ganhar bem, fazendo um serviço público da mesma forma. É isso que a gente já faz aqui em Santa Catarina, mas no caso dos militares eles têm essa diferenciação porque o Brasil decidiu tratar diferente todos os militares, né? Considerando o Exército, Marinha Aeronáutica, e vem os militares também nos estados. Então, os militares estão com essa diferenciação e também a gente tem que ver essa questão da remuneração deles. A remuneração é alta, as pessoas se aposentam com um salário bem elevado, eu acho que isso tem que ser avaliado. Até porque a média das aposentadorias em Santa Catarina está bem elevada, é perto de R$ 7.000 hoje, e enquanto que na Previdência as pessoas ganham no máximo de 6.000, nem 6.000, e a maioria do brasileiro ganha até 70% mais ou menos, tem uma renda familiar de um salário mínimo, a maioria ganha, se você olhar o trabalhador privado, a média salarial catarinense é cerca de R$ 2.600. Então, se você considerar essa diferenciação de 7, 8, 9, 10 mil para bombeiros, assim, é um salário muito elevado comparado com o que nós podemos pagar. Eu acho que isso tem que ser analisado também com uma certa atenção, como é que pode ser resolvido. Nós temos que analisar, eu entendo dessa forma, o aspecto do contexto social e econômico brasileiro. Você pega Santa Catarina, Florianópolis, uma cidade pequena com 500 mil habitantes, que tem 60 bolsões de pobreza e 80 mil pessoas vivendo na marginalidade. Só uma favela do Rio tem mais de 200 mil pessoas. Quer dizer, não está se pensando na busca de solução social brasileira. Pô, em 1988, a Constituição fez uma grande aprovação, que foi o SUS. Você já pensou um Brasil sem o SUS hoje? A desgraça que seria? Com todos esses problemas sociais, nós estamos buscando uma discussão extremamente elitista. Não se pensa o Brasil como um todo. Eu acho que essa revolução de que precisamos, revolução, modo de dizer, espero que não me entendam aqui como uma revolução chilena e nem venezuelana, né? Porque a forma, os equidistantes sempre nos... Essa revolução social que precisamos ter é buscar solução
alternativa para a sobrevivência desses milhões de pessoas que vivem na marginalidade, vivendo, famílias vivendo até com R$ 400 por mês. A gente deveria, e uma solução até para você ter mais segurança, é colocar toda a criança na escola o dia inteiro. Aí essa criança vai ter alimentação o dia inteiro. É claro, com essa crise, a gente ficou sabendo, por exemplo, que as crianças pobres sentiam muito os finais de semana porque em casa não tinham alimentação. Sabe, isso é muito triste, mas é uma realidade nossa com essa recessão, a gente teve esse problema. Fazer a única alimentação do dia na escola. Então, se você tem ensino o dia inteiro para as crianças, pelo menos no ensino fundamental, da primeira à nona série, isso dá uma diferença enorme. Essa criança ela já vai superar essas dificuldades que ela teve na infância. Nós temos bons exemplos, tipo Pernambuco é um estado que está conseguindo muito sucesso com ensino integral, e eu acho que a gente tem que olhar esses exemplos e adotar aqui, não precisa ir muito longe. Eu acho que a Florianópolis teve um avanço substancial no ensino municipal, né? Inclusive na época de uma prefeitura que não teve bom desempenho, né? Mas teve um bom secretário, que foi Rodolfo Pinto da Luz, que fez uma revolução educacional em Florianópolis. Né? Na ilha, são 2 famílias por dia que entram para morar aqui. Quer dizer, e qual é a dimensão que o governo dá para a educação e saúde? Né? Por exemplo, eu vejo a UPA do norte do estado, do norte da ilha e do sul, funcionando muito bem. A do continente também. Eu prefiro a UPA do que, às vezes, uma clínica particular, porque já tem muito bem. Agora, Sadá, quando você fala, por exemplo, sobre privilégios, né? Na iniciativa privada não há privilégio, há graduação, isso também não existe no serviço público? A iniciativa privada é por mérito, mas é por competência mesmo. Por quê? Porque tem que mostrar resultados, então fale. A Estela é a nossa expert no assunto. Quer dizer, se uma empresa, uma organização não funcionar como relógio, para que a produtividade atinja nível de produção e de qualidade, morre. Só que o serviço público não está preocupado com a avaliação, por quê? Porque não há punição. A própria estabilidade alimenta a impunidade. Então, nós tínhamos que reverter esse processo para que os critérios de avaliação, de qualidade e produtividade exigida pela sociedade começassem a valer. O que a sociedade exige do serviço público não tem mais voz. Tudo bem, nós vamos a um novo intervalo comercial e daqui a pouquinho voltamos a falar sobre a reforma da Previdência. Esses 2 projetos que se encontram em tramitação aqui na Assembleia Legislativa. Voltamos já. Bem, voltamos com a edição esta aqui na TVAL, discutindo hoje, debatendo 2 projetos de reforma da Previdência aqui em Santa Catarina. Trabalham conosco nesse programa a jornalista Estela Benetti, que é economista, né, líder em economia, né, especialista na área econômica, desculpa, e também pertence ao grupo NSC, e também o jornalista Laudelino José Sardá, ex-editor-chefe do Jornal Estado, outros órgãos de imprensa aqui, e também atualmente é professor e diretor da editora da Unisul aqui em Santa Catarina. Bem, eu tenho 3 pontos aqui para colocar da proposta do governador, mas antes eu gostaria de a opinião de vocês sobre o limite que vai ser dado às pensões. O projeto, ele é exemplo do projeto nacional, traz uma limitação para as pensões, que é 50%, pagamento de 50%, e no caso de famílias com filhos, aí seria 10% a mais para cada filho até chegar a 100% do valor. Isso é uma mudança super importante para, por um lado, para o setor público vai trazer uma maior economia, mas ela é uma mudança de paradigma aqui no Brasil, porque vai dar um impacto importante na economia, eu acredito, porque uma parte, assim, de repente, das mulheres, dos cônjuges, mais ou menos se acomodava, eu estou casada aqui, mas se o meu marido falecer, eu vou herdar 100% da pensão, então eu posso não trabalhar. Mas quando ela fica sabendo que ela vai receber só 50% da pensão, então, e às vezes não é o tempo todo, enfim, no caso do setor privado, elas vão começar a ter a sua carreira, vão começar a investir na carreira, e isso dá uma mudança na economia, porque você coloca muito mais pessoas no mercado de trabalho e também uma pressão por salários mais igualitários, e isso dá um impulso positivo para a economia. Nós temos países como a Suécia, onde não existe pensão, cada um tem a sua aposentadoria,
e aí os filhos herdam, enfim, o pai e a mãe passam assim, no tipo, se faltar um é a mãe que cuida do filho, não sei exatamente, mas no caso, então tem essa, cada um fica com a sua renda e a sua aposentadoria. E aqui a gente ainda vai manter 50%, então, mas eu acredito que vai ter um impacto importante na economia. Inclusive, as mulheres vão ter outra... inclusive beneficia a filha, né? Ou o filho que até determinada idade ou que é solteiro ainda, né? No caso de, assim, se o filho é estudante até 24 anos, ele pode continuar recebendo, a lei é essa hoje, imagino que isso vai continuar enquanto o filho está estudando, mas o fato é que mudou, assim, muda é um corte de 50%, no caso, para a esposa, e isso muda o cenário econômico. Não, o que me surpreendeu aqui é que diz que a pessoa não pode ter mais duas pensões por morte. Aí, será que o cara pode morrer 2 vezes? Não. Aí é a pessoa que casa, tipo, eu até conheci uma senhora uma senhora aqui da ilha, ela faleceu com mais de 100 anos e ela casou, acho que 3 vezes, e ela tinha, acho que, pelo menos 2 aposentadorias. Ela tinha uma do INSS, que era do primeiro marido, e outra da Marinha, que era do segundo marido. Então, não sei se ela tinha dela também, eu não sei os detalhes, só sei que ela tinha 2 que eram 2 maridos que faleceram. Para o governo colocar esse adendo, que aí ela não vai, se ela tiver 2 maridos... que vivem da aposentadoria do primeiro e segundo marido. Ou vice-versa, a primeira mulher da segunda mulher. Eu acho que tem uma lei que diz que poderá optar pela maior, então a pessoa vai poder optar, mas vai ter que ser só uma. Agora, eu acho que essa questão, por exemplo, de limitar essa herança do morto, né, que é o subsídio salário de vencimento, é uma questão social brasileira, mas que há um vício, como a Estela colocou. Se eu não vou receber mais 100%, eu vou me adequar aos 50% e vou exercitar alguma coisa para completar a diferença, o sustento da família. Mas temos que ver também que há outros casos sociais muito sérios, que não se trata de subsídio de funcionários estaduais e nem federais, as pessoas que vivem de pensão de INSS. Né? Isso é um exemplo que pode servir como base. São pessoas que é um salário baixíssimo, né? Mas, no entanto, as pessoas vivem com isso. Aí que entra a discriminação social no Brasil. Por que a pessoa pode viver com meio salário e eu tenho que viver com 10 salários? Não queremos a isonomia social, tá? É impossível dentro do mundo capitalista. Mas queremos pelo menos a justiça social. Não, mas isso foi garantido. Teve uma proposta do Ministério da Economia de colocar um benefício de 50% do salário mínimo até os 70 anos, de 65 a 70 anos. Depois voltou assim, ninguém vai receber menos do que um salário mínimo. Tanto um pensionista quanto um aposentado, também uma pessoa que não contribuiu, vai chegar aos 65 anos, acho que é isso, e ela vai poder receber um salário mínimo. Mas hoje a Previdência paga pouco, menos que o salário. É pouco. Sim, ela paga... Não, se a pessoa é um trabalhador... Suponhamos a pessoa trabalhou a vida inteira com 2 salários mínimos, ela vai se aposentar com mais ou menos 2 salários mínimos. E se ela não tem nenhuma renda, ela se aposenta com um salário. Aí ela tem também, no caso do Brasil, a gente acredita que funciona e tenta fazer com que funcione, é um bom serviço público de saúde, a pessoa recebe remédios no posto, ela tem atendimento médico gratuito. É claro que é muito pouco um salário mínimo e, de repente, é bom que ela tenha alguém da família para colaborar, né? Mas a pessoa não fica assim sem renda, ela tem, o mínimo é um salário mínimo. Eu acho que colocasse um aspecto muito importante, que é a complementação do salário, da assistência social, né? O cara vive de um salário, ele tem médico, ele tem educação de qualidade para o futuro dos seus filhos, né? Ele tem transporte de qualidade, não aquele que leva 2 horas para percorrer 3 quilômetros. Quer dizer, todas essas vantagens é que somam realmente o amparo social do brasileiro. E que, infelizmente, no Brasil não existe isso, gente. Porque eu sou até chato nisso. Há quantos anos ou décadas que estamos discutindo o transporte em Florianópolis? Marítimo e não se resolve, não digo nem marítimo,
né? Quer dizer, já melhorou um pouquinho, né? E ainda propaganda no rádio. Você agora pode deixar o carro em casa. Como? Né? Vamos dar um exemplo. A Estela mora no norte da ilha, quer ir para Palhoça. No mínimo 3 horas. Não é, Estela? Então não dá para... Esses benefícios sociais é que precisam ser repensados e nutridos de competência. Bom, tem alguns pontos aqui colocados pelo governo nas propostas de reforma da Previdência, que eu gostaria do comentário de vocês. Primeiro, esse aqui é até muito criticado, né? Por existir, tá? O governo propõe a revogação do auxílio reclusão para os dependentes, os dependentes e servidores públicos condenados. Olha, eu acho que é bom, porque acho que não é necessário esse auxílio reclusão, existe isso, mas eu acho que é desnecessário. A pessoa se ela está condenada, ela está dentro de um local que ela tem um atendimento já, deveria ser assim, e depois a família vai lá, enfim, ajudar. Eu acho que não precisa, eu acho que está certo isso. A penitenciária da Agronômica, nos anos 60, era a maior produtora de vassoura, cama e mesa do sul do Brasil. Elas vendiam para Paraná, Rio Grande do Sul, e cada detento cumpria a sua pena com uma bela poupança. A penitenciária rural de Canasvieiras, onde está o Sapiens Park hoje, era uma penitenciária rural, ela abastecia a Grande Florianópolis com hortifruti e granjeiro. Por que ter um salário de reclusão se ele podia ter uma remuneração do trabalho? Não, e tem hoje, Santa Catarina até foi considerada modelo pelo Ministério da Justiça, a penitenciária de curitibanos, né? Industrial, que tem uma fábrica, vamos dizer, dentro da própria penitenciária, né? Nós temos exemplos importantes, não só aqui, também em indústria de Santa Catarina, com várias unidades dentro de penitenciários em outros estados. Eu acho que isso tem que acabar mesmo. Posso dar um exemplo? Braço do Norte, um empresário, ele colocou uma padaria dentro da penitenciária feminina, que hoje abastece para a região toda. E as detentas constitui uma boa poupança. Por que não se trabalha esse modelo? Além de reduzir o tempo de pena. Né? Reduz o tempo. O segundo aqui, nos casos de aposentadoria por invalidez, a revogação, a garantia do valor mínimo de 70% dos proventos que o segurado teria direito. Mas a aposentadoria por invalidez... Qual é a causa? Essa parte assim... Mas ele diz aqui, ele retira o rol das doenças são sujeitos à aposentadoria por invalidez, incapacidade permanente. Ou seja, pelo que eu li no projeto, qualquer trabalhador aposentado por invalidez, obrigatoriamente, mesmo que seja permanente, a cada 2 anos vai ter que se submeter a uma perícia médica especializada do IPREV. Eu acho que essa questão da perícia é importante, porque as pessoas têm que se tratar, ela não pode, acho que tem que tentar até se recolocar no mercado, tentar trabalhar, porque eu acho que o trabalho é muito mais saudável do que a pessoa ficar sem fazer nada. E essa redução, pelo que eu vi, assim, a pessoa não fica com uma renda muito baixa, assim, vai ser uma redução acima de R$6.000, então a pessoa vai se aposentar, no tempo que ela ficar afastada, mais ou menos vai ter essa renda de até R$6.000, e aí o que supera isso é que vai ser suspenso, né? Acho que é mais ou menos assim. Então ela não vai ficar muito mal. Então até uma motivação para ela tentar melhorar, né? E se recolocar no mercado. Não sei se tem que especificar em algum caso, talvez tem situações que a pessoa não vai poder melhorar, né? Mas muitas, eu acho que a maioria, a pessoa consegue voltar. A aposentadoria por invalidez, ela tem vários aspectos, mas eu tenho certeza que deva prevalecer o aspecto humano da questão. Né? Agora, sobre a tramitação e a votação do projeto a partir de fevereiro. Com esse perfil de trabalho político, administrativo do governador Carlos Moisés, vocês acham que essa matéria, claro, é muito controversa, vai ser muito debatida. Você acha que ele vai ter facilidades para aprovar na Assembleia Legislativa? Ninguém é deputado aqui, né? Não somos deputados. Eu acredito que vai ter facilidade, porque nós tivemos facilidade no Congresso Nacional, que a população já entendeu
que precisa fazer uma reforma, porque nós vimos nas últimas décadas, assim, quer dizer, na última década ou nos últimos 5 anos, problemas gravíssimos, assim, depois da crise de 2008, a questão da Grécia, que teve que cortar muitos salários, Portugal também teve que cortar, assim, a Grécia acho que foram 13, 14 vezes que tiveram que cortar aposentadorias e pensões. E aqui no Brasil também, nós ainda vivemos no Rio Grande do Sul, são 4 anos de atraso no pagamento de salário, nós temos o Rio de Janeiro em situação caótica, Minas Gerais em situação caótica, então as pessoas sentiram que o gasto público está muito alto e precisa ser feito alguma coisa para que os salários e aposentadorias e pensões sejam pagos no prazo. Então a população está madura, a população votou em pessoas que devem aprovar essa reforma e espera que votem. Então a gente não acredita que tenha muito problema. Foi muito, assim, a atuação do Congresso Nacional superou a expectativa de todo mundo e a gente espera que aqui em Santa Catarina a gente tenha um resultado assim, que algumas questões pontuais sejam resolvidas rápido e que a reforma seja muito parecida com a nacional. E daí eu acredito que daqui a pouco talvez a gente tenha que fazer mais uma reforma, mas aí começa tudo de novo. Sobre o aspecto político, eu acho que o Bolsonaro conversa mais com os políticos que o Moisés. Moisés, ele está meio arredio. E um aspecto negativo que eu vejo do governo Moisés é começar a olhar para trás e achar culpados. Nós não somos um Estado diferenciado como referência do Brasil em qualidade de desenvolvimento econômico e social. Quem foi o governo Celso Ramos, que implantou a infraestrutura? Quem foi o governo de Silveira, que deu 470% de aumento numa só vez para os professores e começou a estruturar a educação? Quem foi Conde Reis? Colombo Salles, que repensou o Estado todo. Conde Reis, que minimizou os problemas das rodovias. Jorge Bornhausen, que trabalhou toda a cultura do Estado. Agora, pensar no governo como um todo e não enxergar os bons desempenhos desses governadores é dar tiro na água. Eu acho que o Moisés está sendo imprudente, né, ao não estabelecer um diálogo com a classe política. Então, eu acho que o Moisés tem que se abrir um pouco mais, sair um pouco do seu palácio agronômico e discutir mais com os políticos, sob pena de o seu projeto da Previdência começar a sofrer mudanças em função de pressões de classes que estão indo na Assembleia e ele não. Exatamente, é isso que eu queria te perguntar, Estela. E essa pressão, né? São entidades sindicais, entidades que representam trabalhadores, por exemplo, na semana passada estiveram aqui na Praça da Bandeira, já fazendo manifestações. Acha que isso aí não pode também atrapalhar ou desfigurar o projeto da reforma? Olha, a gente espera, é claro que pode ter muita pressão, essa questão de pressão é sempre surpreendente, mas a necessidade é que a gente aprove essa reforma o mais breve possível. E também temos realmente um governador, concordo com o Sardá, que o governador Carlos Moisés, ele é muito fechado, ele não conversa com os deputados, ele não conversa com a população, com as lideranças, entidades empresariais, enfim. Eu acho que ele é muito fechado ainda e eu acho que ele não perderia nada se ele conversasse, somente o Estado ganharia. Mas eu acredito que os deputados, eles estão bastante maduros, pelo contato que eu tive justamente durante o problema do aumento do ICMS. Eu frequentei bastante a Assembleia como nunca tinha frequentado na minha vida e eu senti que os deputados estão bastante maduros para tomar decisões que o Estado necessita. Então eu acho que eles serão sensíveis a essa questão de pensar o futuro do Estado e não pensar o momento, essa pressão das corporações. É isso que eu espero. A Estela colocou bem. Eu acho que a partir do momento que os deputados pensarem mais na saúde do Estado do que nas pressões de segmentos sociais e políticos, eu acho que sairemos bem em direção a uma reoxigenação econômico-financeira do Estado em busca de soluções sociais. Agora, estamos quase no final do programa, eu deixaria 2 comentários finais a cada um de vocês. A Estela, qual é a importância que você poderia colocar, principalmente para as corporações, né, e para a sociedade catarinense, a necessidade da aprovação desse projeto?
Eu acredito que esse projeto precisa ser aprovado. A gente já está com atraso, como falei no início do programa, de mais ou menos 25 anos, porque é importante para a saúde financeira do Estado e com o equilíbrio das finanças, a gente atrai mais investimentos, a gente vai ter uma economia mais estável, maior geração de impostos e garantia de que as aposentadorias, as pensões, que o Estado vai ter dinheiro para pagar todos os seus compromissos. Se as pessoas olharem somente para o seu lado, a gente continua com esse desequilíbrio e acaba, enfim, não tendo recursos nem para pagar aposentadorias e nem para atender a população dentro dessas demandas que são ainda muito relevantes. Então, eu acredito que os deputados devem pensar no todo, pensar que Santa Catarina tem mais de 7 milhões de habitantes e votar para todo o povo de Santa Catarina. Sardá. Eu ratifico as palavras da Estela, que os deputados têm que realmente investir na solução do Estado. Vale destacar que essa reforma, depois de aprovada, algumas medidas vão entrar em vigor imediatamente e os benefícios entrarão em vigor em 2020, a mudança nos benefícios. Tudo bem. Então, agradecemos primeiramente a Estela Benetti, ao Laudelino José Sardá e a você, telespectador, que nos acompanhou em mais uma edição extra aqui na TVAL, que abordou, claro, os projetos da reforma da Previdência de Santa Catarina. Obrigado pela atenção e até uma próxima oportunidade.